Ora, muito bem. Passados 8 anos desde o escândalo Casa Pia, Marta Cruz decidiu abrir o livro da sua vida e contar como foi a vida daqueles que indiretamente foram atingidos por um dos processos mais mediáticos da justiça portuguesa. Olá, Martinha, muito boa tarde. Eu trato a Martinha por Martinha desde sempre, até porque já nos conhecemos há tantos anos. E quando eu te conheci, tu eras uma menininha, ficaste Martinha e Martinha serás. Nós fomos ao lançamento do teu livro e eu sugeria que começássemos pela reportagem, depois vamos à conversa. Pode ser? Sim, sim. Vamos embora. O livro As Outras Vítimas é a tentativa de mostrar que mesmo que uma pessoa não esteja diretamente processada pela justiça ou que não esteja presa, quem está ao redor dessas pessoas, família, amigos, acaba também por sofrer algum tipo de discriminação. Ela deu uma notícia de que ia fazer um trabalho de fim de curso e que tinha escolhido este tema. Eu fiquei um bocado preocupado, porque acho que era um exercício muito violento para ela ter que reviver e rememorar toda uma série de acontecimentos que naturalmente a marcaram de forma negativa para o resto da vida. Mas ela insistiu, achava que, por outro lado, precisava de fazer isso. Ela, quando ia fazer os depoimentos, ia estar com as pessoas que prestaram depoimento, chegava sempre muito triste, chorava muito. Foi muito complicado ela ouvir, relembrar. A Marta foi a maior vítima deste processo. Que a Marta era uma menina com 18 anos, mas só tinha altura, só tinha tamanho e era uma criança muito mimada e muito inexperiente. Estava habituada a ver o pai ser estimado e admirado e de repente o herói vira a besta, passa a expressão, e de facto foi extremamente violento. A Marta foi-se muito abaixo. É extremamente violento passar por isto como filha. Posso dizer porque eu passei pelo mesmo, não é? Extremamente violento. E a Marta conseguiu erguer-se e fazer a sua vida. Estou muito orgulhoso pelo trabalho final, porque de facto ela conseguiu ultrapassar as minhas expectativas e, como trabalho da universidade, teve a nota máxima, o que é ótimo, sem ainda estar a pensar em editar o livro. Amiga, adoro-te. É uma mulher linda, cheia de força e tudo que ela precisar eu estou aqui. Eu tenho muito, muito orgulho na Marta, muito orgulho. Adoro-te, filha. Continua. E agora vê lá se faz uma boa carreira profissional, como jornalista, como escritora, olha, e com a crise, como mulher a dias. O teu pai tem um bom humor habitual, não é? Todos os dias. Todos os dias. Ora bem, vamos então aqui debruçar as duas sobre este livro. E eu vou pegar nas palavras da tua amiga que vimos aqui na reportagem, onde ela diz que, à medida que tu foste fazendo este livro, em que foste recolhendo os testemunhos de várias pessoas que foram afetadas pelo processo, não sendo o teu pai, obviamente, mas foram afetadas pelo facto de estarem ligadas a ele, em que tu chegavas a casa muito sofrida depois de ouvires os relatos. E eu pergunto, o que é que mais te custou neste relembrar? Porque tu tiveste que mexer numa ferida, que eu sei que não está fechada. O que é que mais te custou? Fátima, custou-me relembrar os momentos que eu vivi, eu mesma. Custou-me descobrir os momentos que as pessoas que estavam ao meu redor viviam e também os escondiam. E custou-me ver que estávamos todos no mesmo barco, sem ter culpa alguma do que estava a acontecer. Foi descobrir muita coisa, mas também me fez ajudar a cicatrizar um pouco a ferida. Mas pronto, foram dias e entrevistas muito sofridas, realmente. É porque tu foste a entrevistadora destas pessoas para que elas dessem o seu testemunho, sendo que tu também eras interveniente. Exatamente. Eu recordo-me perfeitamente, aliás, tu entras na minha vida exatamente nesta fase da tua vida. Eu na altura estava na SIC, tu fazias parte da Tertúlia Cor-de-Rosa, foi quando tu entraste para o programa e que eu passei a lidar contigo todos os dias, a acompanhar muito do que aqui está todos os dias. E aquilo que a mim mais me custava, e porque, enfim, estava bastante atenta, era ver que tu eras uma menina, grande, realmente, mas uma menina, e não estavas minimamente preparada para este soco que a vida te deu no estômago. Onde é que tu te foste apoiar para, embora vacilar muitas vezes, não cair?
porque tu vacilaste muitas vezes. Vacilei e muitas vezes conversaste comigo. Muitas vezes te chamei à parte e conversei contigo, mas como é que tu vacilaste tantas vezes, mas felizmente nunca tombaste? Como? Eu acho que eram as visitas que eu fazia ao meu pai dia sim, dia não. Era quando eu me erguia um pouco. Sabia que naquela hora eu tinha que estar bem, então tinha uma preparação toda psicológica para poder visitá-lo. Era uma luta constante. Em vocês também, com quem eu trabalhava. Quando me chamavam a atenção, mesmo quando eu ficava chateada, eu sabia que vocês tinham razão. Tu, o Manolo, o Patrício também, as pessoas que trabalhavam comigo lá embaixo, nos camarins. E eram esses pequenos momentos de, como é que eu ia te falar, sobriedade, que me chamavam um pouco a atenção e que eu dizia, não, espera, tenho que me aguentar mais um pouco, porque eu tenho alguém que espera alguma coisa de mim, que nesse caso era meu pai, até porque, pelo que ele esperava, era o que o iria manter um pouco mais forte e com mais garra para sair dali. Há uma coisa muito forte que tu dizes aqui, aliás, há várias, mas aqui no teu testemunho há uma coisa muito forte que eu acho que, e tu és mãe, será uma coisa que nós nunca quereremos dizer e também nunca quereremos ouvir. Mas eu peço que tu expliques. Em vários momentos pensei e senti que seria melhor o meu pai ter falecido do que estar a sofrer tudo isto. Fátima, o meu pai passou por humilhações psicológicas e até físicas na prisão, que eu acho que num filho desejei ser um pai. Como me conheceste nesses 15 meses de detenção do meu pai, eu passei por altos e baixos. Altos não tão altos e baixos muito baixos. Eu tive picos de desespero muito grande, onde me passava muita coisa pela cabeça. E nesses picos de desespero, eu me perguntava como é que eu posso salvar o meu pai? Como é que eu posso tirar o meu pai disto? E a única coisa que me vinha à cabeça é, se ele não existir, ou se ele não existisse, ele não estaria a passar por isto. É como se eu visse uma doença mortal a acabar com ele todos os dias. Um bocadinho. Um bocadinho. E a salvação naquele momento, nesses picos de desespero, era pensar, se ele não estivesse vivo, não havia detenção, não havia processo, não havia humilhações, não havia ameaças. E a família estaria num luto, mas um luto que aceitávamos, que é o natural, que é o que nós devemos viver com isso. E não obrigados a viver com a situação toda humilhante que estávamos a viver. Num desses momentos baixos, porque tu, como dizias, tinhas momentos em que te aguentavas mais ou menos, e até porque tu eras realmente muito jovenzinha, e havia momentos em que ias ao fundo, e mesmo ao fundo. E tu falas aliás disso, aliás falas de tudo com muita transparência e com muita coragem. E há um momento em que, no livro, em que no teu testemunho tu referes que nesses teus desesperos começaste a não viver, ou seja, paraste o processo de viver e começaste um processo de destruição. De destruição mesmo. Muito álcool, muitas noitadas, não dormias, tu própria fazes referência a isso. Até que chegas a um momento em que começaste a fazer do teu carro o teu armário. Portanto, tu vivias mais ou menos dentro do teu carro, Nesse momento, ou seja, durante essa fase em que tu estavas nitidamente num processo de destruição, o teu pai apercebia-se? Ou conseguias disfarçar? Porque tu querias, quando lá ias, tudo perfeito para o levantares, mas ele apercebia-se do que é que estava a acontecer com a Marta cá fora? Eu acho que não. Acho que, assim, eu acho que ele olhava para mim e dizia, estás mais magra, estás com olheiras, estás bem, estás sem voz. Quando eu ia mais cansada, embora a minha voz tenha sido sempre rouca, mas ele sentia que algo não estava bem. Mas eu acho que não tinha noção do que é que eu fazia, até porque eu falava com ele de manhã, quando ele me ligava, já eram 11 da manhã. Então, já estavas a trabalhar, já. Estava, e ele via-me também no ecrã. Exatamente. Acho que ele pressentia alguma coisa, mas não tinha consciência do que estava a acontecer. Até ao dia da detenção que ele soube, não por mim, pelo jornal, que essa destruição estava realmente a acontecer. Quando foste apanhada a conduzir com álcool, e isso veio obviamente em parangonas para os jornais,
E o que é que ele te disse nessa altura? Porque eu calculo, como mãe, ele sabia porque é que isto estava a acontecer. Tu estavas a ser um dos efeitos colaterais deste processo. O que é que ele te disse quando soube que tu estavas neste caminho a pique? Perguntou-me se eu não tinha vergonha. Perguntou-me se era isso que eu queria para mim. Se era assim que eu pensava que eu estava a ajudar. E perguntou o que é que eu queria fazer da minha vida. E posso saber o que é que tu respondeste? Fiquei calada, não disse não. Acho que baixei a cabeça. E ouvi só. Como fazia sempre. Eu não podia dizer muito. Bem, quando começamos a olhar para os vários testemunhos das pessoas que foram as outras vítimas, como diz o livro, deste processo, os testemunhos da Marluce, da Raquel Rocheta, enfim, dos advogados, etc., uma das coisas que percebi, à exceção da tua pessoa, e já lá vamos, é que todas as outras pessoas ficaram com a vida, com as possibilidades de sobreviver quase irremediavelmente hipotecadas. Ou seja, a Raquel não valia a pena mandar currículos porque viam o apelido Cruz, mesmo sem fotografia, nem pensar. À tua mãe, metade das propostas de trabalho que tinha a partir do escândalo já não podia trabalhar. Ao teu irmão Martim, a mesma coisa. À tua... agora ajuda-me... Roberta, estava à procura. Roberta, portanto, a sobrinha que foi adotada pelo teu pai, a mesma coisa, tanto que ela emigrou para a China. Todas estas pessoas, a vida delas transformou-se para sempre. Como é que elas eram olhadas? Não tu, já lá vamos. Como é que elas eram olhadas? O que é que as pessoas as faziam sentir? Eu acho que as pessoas, pelo que elas me contaram, pelo que eu ia sabendo, achavam que se o meu pai era possivelmente culpado, parecia que elas também eram. Estavam a pagar pelo erro, pelo possível erro do meu pai, do processo, do crime que supostamente ele teria cometido. E as pessoas olhavam para os meus irmãos, para a minha madrasta e para a minha mãe, como se eles também tivessem feito diretamente. Exatamente. E pronto, e começaram a perder tudo. A família, mesmo que o irmão, por exemplo, não é filho do meu pai, é enteado, mas mesmo sem o cruz no nome... Teu pai desde um ano de idade, não é? Sem o cruz no nome, mas mesmo sabendo que fazia parte da família, levaram por tabela. Ou seja, estas pessoas também pararam de viver quando começou este processo. Todos eles, não é? Exatamente. Embora não fossem eles os visados no processo, todos eles. Mas porquê? Porque as pessoas mediam tudo pela mesma medida, tudo pela mesma bitola? Eu acho que as pessoas põem como se fosse farinha do mesmo saco. Ele é o principal da família, então quer dizer que eles também são todos maus. O preconceito, a discriminação. Como há bocado estávamos a conversar, nós não escolhemos o nosso pai. Isto, hipoteticamente falando, imagina que ele fosse culpado, que não é, mas imagina que fosse. Eu não escolho o meu pai, eu não escolho o meu filho, por mais que eu o eduque, por mais que eu seja educada pelo meu pai. Eu não tenho culpa das escolhas de cada um. E as pessoas acham, ou achavam, e muitas ainda acham, infelizmente, que se és filha dele, então também não vou olhar para ti. Também não te vou dar uma chance de viver, também não te vou dar uma chance de crescer. E, portanto, foi assim que se foi desmoronando a vida de cada uma destas pessoas. Foi, exatamente. Curiosamente, em relação a ti, aconteceu uma coisa diferente. Que tu dizes no livro que, aliás, usas uma expressão muito curiosa, não tem nada de piada, mas curiosa, em que tu dizes: quando a minha família... Ora, aqui está. Toda a minha família vivia numa conjuntura de desemprego e falta de dinheiro. Mas eu não. Aquilo que eu não tinha oferido nos anos anteriores, tinha conseguido desde março de 2003. Nunca percebi de que forma a prisão do meu pai tinha melhorado o meu trabalho. Mas hoje começo a ver que talvez a curiosidade das pessoas em me ver pessoalmente, em ter contacto com alguém da família, lhes despertasse um interesse maior. Sentia-me como se sente um animal do jardim zoológico a ser observado por inúmeras pessoas. Eram os desfiles que eu fazia, os eventos, as presenças. Ou seja, a partir do momento em que o teu pai está preso, tu tens muito mais trabalho. As pessoas querem te ver assim. Exatamente. Mas porque o teu pai está preso. Tu tinhas consciência disto? Ou seja, agora tens, mas agora já estás uma mulher, não é? Na altura eras uma miúda. Tu tinhas consciência que, de repente, tantos convites, tanto trabalho, era porque tu estavas a virar um animal de jardim zoológico, realmente?
Tinhas essa Eu consciência? ou tinha não? uma certa consciência, porque pronto, eu fui modelo, mas nunca fui uma modelo, até porque nunca tive nem o porte físico, nem o quis ter para ser uma modelo das melhores. Então achava estranho desfilar todos os fins de semana, achava estranho viajar o país inteiro em desfiles, em presenças. E abri desfiles também, não sabia porque é que se estava a abrir desfiles, se havia pessoas mais importantes que eu naquela área. E acabava por ser um produto. Era um produto. Eras um chamariz. É como eu digo, jardim zoológico. Eu vou ao jardim zoológico para ver os animais enjaulados e ficar a observá-los, ver o que é que eles fazem, ver o passo que dão, o movimento que fazem, o barulho que fazem, o que dizem. E era isso que as pessoas faziam comigo. Iam-me ver, depois muitas delas esperavam por mim no fim dos desfiles para conversar. Para te dizer o quê? Para tirar uma fotografia. Não diziam muito. Diziam, olha, manda um beijinho ao pai, quem achava que devia. Ou então ficavam a olhar, podes-me dar um autógrafo, posso tirar uma fotografia contigo. Pois era sempre um olhar... Era um olhar estranho, era um misto de curiosidade com pena, sabes? E eu acho que pena é o pior sentimento que devemos ter em relação ao outro. É o mais miserável dos sentimentos. Exatamente. E era isso que eu sentia que as pessoas tinham comigo. Provavelmente tu tens razão nisso. As pessoas queriam tentar perceber no teu olhar se o teu olhar dizia a pessoa que tu és. Ou seja, se não tinhas nada a ver com a pessoa que estava a passar por aquela situação, se não. Mas uma das coisas que... E agora falo eu pessoalmente, e não estou a falar do teu livro, falo eu pessoalmente, mas uma das coisas que a mim mais me gostava quando eu olhava para ti era ver a profunda tristeza nos teus olhos. Ainda está um pouquinho. Ainda está. Não é um pouquinho, ainda está. Bastante. E eu lembro-me de olhar para ti, de me lembrar da tua idade, da minha idade, naquele momento, e de pensar, esta miúda assim não vai viver. Porque os teus olhos estavam apagados. Havia ali O que é que estou aqui a fazer? Era meio que jogada no meio dos lobos. E com essa tristeza, aliás, essa tristeza, enfim, que sempre foi o que mais me custava ver em ti, conseguiste lidar com ela de forma diferente com o passar dos anos? Porque cresceste, foste mãe, tens as alegrias agora de uma filha. Isso mudou-se, alterou-se, ou está lá? É como se fosse uma mágoa que está lá. A mágoa continua, Fátima. As coisas, até porque o processo não acabou, ainda há muita coisa para vir, há recursos para serem respondidos, nomeadamente a resposta se ele será preso novamente ou não, que é um medo constante, diariamente, até a resposta ao recurso não sair. Mas está sempre, eu acho que é como eu digo também, por mais que seja uma cicatriz, a cicatriz fica. Nós olhamos para as nossas cicatrizes e vemos. Eu vejo uma cicatriz, passo a mão e sinto. E vai lá estar sempre. É uma mágoa que vai estar sempre. E hoje, assim, eu tenho momentos de muita alegria com a minha filha, no Brasil. Até fui para o Brasil para me salvar. Tu dizes isso no livro, sim. Mas não te digo que à noite não penso 5 minutos que seja como é que seria se isto não tivesse acontecido.